Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo sobre os ritos da nossa igreja, da nossa liturgia. E se você quer conhecer mais, permaneça nesse vídeo até o final. Hoje eu falo sobre a incensação, o incenso na missa, os momentos em que se usa incenso na missa. Eu já fiz vídeos com o tema, mas esse é o primeiro vídeo que eu faço a partir da instrução geral da terceira edição do Missal Romano. Portanto, é aquilo que nós temos de últimas recomendações da igreja. O que está aqui é o que está em vigor agora na igreja no Brasil, a partir da terceira edição do Missal Romano, com partes que foram reformuladas. Vamos lá então com a incensação. Eu vou fazer esse vídeo com base no número 276 do Missal, da Instrução Geral do Missal Romano, que fala da incensação. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e a compartilhar esse vídeo com as equipes de acólito, equipes de messe e equipes de celebração, porque esse tema interessa a todos. E também aos diáconos, obviamente, porque também os diáconos, eles ajudam a incensar o altar, o uso do incenso na missa. Vamos lá então. Como eu fiz em vídeos anteriores, eu vou lendo e comentando com vocês aqui algumas dessas partes, né? Então, incensação, número 276 da Instrução Geral da terceira edição do Missal Romano. A turificação ou incensação. Então aqui já começa, tem dois termos que é utilizado, né? O mais conhecido é incensação, mas também tem o termo que essa terceira edição traz, que é turificação, relacionada ao turíbulo. Então a turificação ou a incensação exprime a reverência e a oração como notificada na Sagrada Escritura, ou como ela é significada na Sagrada Escritura. Lembrando, então, que essa purificação, essa incensação, ela tem base nas Sagradas Escrituras, aquilo que significa na Sagrada Escritura. Inclusive, o documento aqui, ele traz as citações que falam do incenso, do uso do incenso, da fundamentação bíblica, da justificativa bíblica, que são o Salmo 140, no versículo 2. Então, se você conferir aí o Salmo 140, o versículo 2, você vai encontrar uma fundamentação bíblica para o uso do incenso. E depois, Apocalipse 8, versículo 3. Capítulo 8 do Apocalipse, o versículo 3. Seguindo, o incenso pode ser usado facultativamente em qualquer forma de missa. Geralmente se usa incenso mais em missas solenes. Mas é facultativo usar o incenso, segundo essa instrução, em qualquer missa que queira utilizar. Então, se quiser usar em todas as missas incenso, pode utilizar, mas não é conveniente, né? É como se a gente fizesse festa todo dia. Chega uma hora que fica farto de festa, né? Por exemplo, vou citar aqui uma comparação banal, só para a gente entender por que a gente não usa incenso em todas as missas. Vou comparar com uma refeição. Quando chega domingo ou dia de festa, costumamos, como família, fazer alguma refeição diferenciada, um pouquinho mais sofisticada, um almoço de domingo. Geralmente ele é diferente de um almoço semanal. Isso em quase todas as famílias. Ninguém almoça como almoça no domingo todos os dias. Então eu faço essa comparação com o uso do incenso para mostrar que não precisa usar incenso em todas as missas. Reserve-o para as missas solenes, para as solenidades. É o que vai caracterizar, que ajuda a caracterizar a solenidade de uma missa.
Então, se usa incenso todo dia, quando chega numa missa solene, não tem outra coisa diferente para fazer. Então, deixe o incenso apenas para as missas solenes, embora o texto deixe muito claro que não é proibido, que é facultativo, que se pode usar na missa que quiser incenso. Então, se o padre disser aí na sua paróquia, não, hoje nós vamos usar incenso, é missa do tempo comum, mas nós vamos usar incenso, pode usar. Não é pecado, não é proibido e o documento faculta isso, possibilita isso. E depois, ele traz aqui os momentos que se usa incenso na missa. Grave bem isso se você é acólito, se você é coroinha, se você é diácono, se você auxilia na missa. Quais são os momentos da missa que se utiliza incenso? Vamos lá. Ele coloca aqui 5 momentos específicos, né? Vamos lá. Durante a procissão de entrada, sempre antes de iniciar a missa, se coloca incenso no turíbulo e o turíbulo vai à frente. Então, na procissão de entrada, sempre o turíbulo deve estar fumegando, deve estar aceso, deve estar com incenso. Letra B, no início da missa, para incensar a cruz e o altar. Então, nesse momento, chegou com o turíbulo da procissão de entrada, vai ter a incensação em volta do altar e na cruz. Depois, letra C, a procissão e a proclamação do Evangelho. Então, nesse momento, se utiliza novamente o incenso. Letra D, depostos o pão e o cálice sobre o altar, para incensar as oferendas, a cruz e o altar, bem como o sacerdote e o povo. Então, na hora da preparação das oferendas, quando foram preparadas as oferendas, conclui-se o rito de preparação das oferendas com a incensação do pão e do cálice, com a incensação das oferendas, que é a mesma coisa, né? A cruz, o altar e depois o sacerdote e o povo. E letra E, a apresentação da hóstia e do cálice após a consagração. Então, naquele momento, os acólitos se dirigem em frente ao altar, ou quem for utilizar o turíbulo com incenso, e faz a incensação. São esses 5 momentos que se incensa durante a missa. Depois, o documento no número 277 ainda continua falando sobre a incensação ou turificação. Ele diz o seguinte aqui: ao colocar o incenso no turíbulo, o sacerdote o abençoa com o sinal da cruz, sem nada dizer. Então, toda vez que o sacerdote vai colocar o incenso no turíbulo, ele traça o sinal da cruz, em silêncio, sem dizer nada, sobre o turíbulo. Sempre. Então, nesses 5 momentos que vai ser colocado incenso, ele faz o sinal da cruz no turíbulo, no incenso, abençoando. Antes e depois da turificação, faz-se a inclinação profunda para a pessoa ou a coisa que é incensada, com exceção do altar e das oferendas para o sacrifício da missa. Então, antes de incensar, se faz uma inclinação, com essas 2 exceções. É por isso que na hora em que o acólito vai incensar o padre, ele se faz aquela leve, ou melhor, aquela inclinação profunda e depois incensa. Esse gesto é recomendado. São incensadas com 3 dúctos do turíbulo, 3 dúctos, dessa forma aqui. Deixa eu pegar aqui a indicação. 3 dúctos, 3 vezes. O que são incensados com 3 dúctos? Né? Segundo a instrução aqui, o Santíssimo Sacramento, as relíquias da Santa Cruz e a imagem do Senhor exposta para veneração pública,
as oferendas para o sacrifício da missa, a cruz do altar, o evangeliário, o círio pascal, o sacerdote e o povo. Então, esses são incensados com 3 dúctios do turíbulos, 3 balanços do turíbulo. Com 2 dúctios são incensadas as relíquias e as imagens dos santos expostas à veneração pública, mas somente uma vez no início da celebração, após a incensação do altar. Então se celebra só uma vez e nesse caso ela está sendo incensada apenas com 2 dúctios. E o altar é incensado com ictus sucessivos, da seguinte maneira. Então só vai fazendo assim em torno do altar, tá? Esses são ictus, é um movimento só que vai circundando o altar com essa movimentação do turíbulo, segundo a instrução aqui do missal romano. Se o altar estiver separado da parede, que é a maioria hoje dos altares são separados da parede, antigamente, antes do Concílio Vaticano II, todo o altar era fixo na parede, então não tinha como circundar. Hoje, a maioria, quase todas as igrejas, exceto as mais antigas, elas todas são com o altar separado da parede. Então, se o altar estiver separado da parede, o sacerdote o incensa andando ao seu redor, com aquele movimento do turíbulo de apenas um icto. Se, contudo, o altar não estiver separado da parede, o sacerdote, caminhando, incensa primeiro a parte direita e depois a parte esquerda do altar. Isso quando o altar é fixo na parede. Geralmente quando a missa é celebrada no rito antigo, de costa para o povo, então ela continua, o altar continua na parede e aí então a incensação é feita dessa forma. Se a cruz estiver sobre o altar ou junto dele, é turificada antes da incensação do altar. Então, se a cruz estiver junto do altar ou sobre ele, ela é purificada antes, ela é incensada antes. Caso contrário, quando o sacerdote passa diante dela, geralmente a maior parte das igrejas, a cruz está do lado do altar, então o padre está circundando o altar, a hora que ele passa em frente à cruz, ele incensa a cruz, conforme foi dito antes, com os 3 dúctios. As oferendas são incensadas pelo sacerdote com 3 dúctios do turíbulo, antes da incensação da cruz e do altar, ou traçando com o turíbulo o sinal da cruz sobre a oferenda. Não sei se vocês já observaram, quando a oferenda está sobre o altar, o sacerdote faz aquele movimento de 3 dúctios do turíbulo, ou então faz assim, ó, com o turíbulo, circunda a oferenda com o turíbulo sobre o altar, traçando com o turíbulo o sinal da cruz na hora da incensação. Essa também é uma recomendação. Essa é uma indicação aqui da instrução geral do missal romano. Então são essas as orientações sobre incensação ou turificação das oferendas durante a missa. Então, se você é diácono, acólito ou coroinha, este tema te interessa, porque ele está aqui como orientação mais recente da igreja. Se vocês observarem com as instruções anteriores, pouquíssimas diferenças, né, com a que tinha anteriormente. Mas agora a gente sempre pega dessa nova orientação, porque não fica margem de erro na hora de fazer esta função litúrgica na missa, e no caso, nas missas solenes, como eu disse. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, deixe também seus comentários, diga como é que é incensado aí na sua paróquia, na sua igreja,
as missas, né? Quais missas se utilizam incenso, quem é que fica responsável, e o que você acha do incenso também na missa. Lembrando, o incenso é litúrgico, mas muita gente tem alergia também de incenso, inclusive tem padres que têm alergia de incenso. Eu, particularmente, quando tem muito incenso, eu me sinto um tanto quanto sufocado. Na hora de proclamar o evangelho, por exemplo, se o turíbulo estiver perto, parece que fecha isso aqui, a voz não sai, eu sinto sufocado. Então eu sempre peço para que o acólito ao terminar a incensação do livro, eu peço que ele se retire, porque liturgicamente ele deve ficar ali do lado, balançando o turíbulo, enchendo a gente de fumaça, quase que defumando. Mas isso me incomoda no sentido de eu não conseguir falar. Então eu peço que ele se retire com o incenso para um lugar longe, onde a fumaça não venha, e aí para que eu possa proclamar o evangelho e fazer homilia, senão eu não consigo. Então tem muita gente também da Assembleia que tem, mas a Assembleia está longe, então fica mais difícil. Para quem está no presbitério, geralmente atinge muito mais aquela fumaça, né? É um cheiro agradável, mas como é fumaça, ela pode incomodar. Geralmente quem tem problema de respiratório, quem tem problema pulmonar, quem tem alergia, quem tem asma, quem tem bronquite, a fumaça geralmente incomoda, faz mal. Então, quando é assim, a missa solene, e você tem um desses problemas, fica um pouquinho mais longe. Mas quem está no presbitério geralmente é atingido com a fumaça diretamente. Diga aí como é e o que você acha do incenso na missa e como que você reage à fumaça também. Acho que é importante esses comentários aí. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.